continuaremos falando sobre substâncias de aguçamento sensorial, bem como as diferentes implicações que isso tem, né? E como você pode ver aqui, dessa vez eu fiz uma montagenzinha aqui um pouco divertida, na qual você pode ver aqui o primeiro banquete de cogumelos, certo? Sendo, logicamente, cogumelos substâncias de aguçamento sensorial, como já foi explicado anteriormente. Então temos aqui a expectativa e a realidade. Então, qual que é o assunto que eu vou estar conversando agora? É um termo que muitos de vocês podem estar familiarizados, provavelmente familiarizados, que se chama bad trips. Bad trips. Primeiramente, começar explicando que na sociedade em que nós vivemos, né, em que podemos dizer que o valor principal da nossa sociedade, que algo que está nas entrelinhas, né, não é algo assim que a gente possa, que se diga assim, que se esteja abertamente assim, se converse sobre isso, assim, mas o valor principal na nossa sociedade é o conforto, certo? Vivemos numa sociedade materialista em que se preza, antes de tudo, o conforto, o bem-estar, né? Cadeiras confortáveis, carros confortáveis, as pessoas gastam muito dinheiro com conforto, roupas confortáveis, tudo confortável, tudo saboroso, né? Comidas que sejam saborosas, docinho, coisas assim, né? Coisas que sejam assim agradáveis, suaves, confortáveis, né? Então, a nossa cultura é baseada no conforto. Agora, substâncias de aguçamento sensorial, elas saem desse padrão. Elas, como dizer assim, que levam a experiências que são frequentemente, né, desconfortáveis. Não é uma prática geralmente prazerosa. Dificilmente é uma prática que a pessoa vai sentir um prazer, a parte do prazer da autodescoberta, do prazer do aprendizado, né? Agora, digo assim, não é algo confortável porque que leva muitos desafios esse momento em que a pessoa está sob o efeito de uma substância de aguçamento sensorial, né? É um momento de desafio, a pessoa passa por toda uma reavaliação moral, uma reavaliação ética, e isso sem contar o próprio contato, mas o contato assim, porque o sentido se expande e isso leva a pessoa a um contato com a energia das coisas que a cerca, né? Com a natureza, a energia da natureza, de uma maneira muito contundente. E isso também pode ser muito assustador, certo? Então o que acontece? Na nossa cultura a gente preza antes de tudo o conforto. Nossa cultura ela é baseada, né? O propósito, como dizer assim, se você observar as propagandas que a gente vê na televisão, né? Tudo aquilo que a gente vê em filmes, ou aquilo que a gente vive na nossa vida diária, a gente pode dizer que a nossa cultura é baseada no conforto. O objetivo maior da nossa cultura é o conforto, né? É o bem-estar, digamos assim. Então, as substâncias de aguçamento sensorial, elas muitas vezes são mais isso aqui, ó. É como dizer que elas fogem desse padrão, por causa que o aguçamento dos sentidos leva com que a gente veja a realidade das coisas de uma maneira bruta, não a realidade que a nossa cultura condiciona a gente a enxergar, mas a realidade tal como é, certo? Então, o que acontece? Quando as pessoas começam a ter, na nossa cultura a gente tem aquela noção, né, ou essa ideia ilusória, como já discutido anteriormente, de que essas substâncias são alucinógenas ou que levam a algum tipo de fantasia ou ilusão. Não é isso que de fato ocorre, muito pelo contrário, exatamente o oposto disso, leva um contato com a realidade. Então, mas a nossa cultura, ela criou essa fantasia de que essas substâncias fazem com que o indivíduo alucine, saia de si, coisas do estilo, né? Então, quando as pessoas querem experimentar ou ter esse tipo de experiência, elas buscam ter um pouquinho dessa experiência de sair de si para buscar se sentir bem ou se divertir, né? Então elas usam às vezes um pouquinho da substância, uma dose assim, digamos assim, apenas para ter uma experiência ou de repente estar com amigos para se divertir, ver se consegue dar uma risada, alguma coisa assim, mas
Não é assim que funciona a substância de aguçamento sensorial, certo? Então o que acontece? Quando uma pessoa quando as pessoas usam às vezes uma dose um pouco maior, né, uma dose um pouco mais próxima daquilo que é o correto, o ideal para o aguçamento sensorial, aí ela começa a ver coisas que não agradam ela tanto, que já não faz com que ela consiga dar risada com os amigos, que já faz assim com que se torne uma experiência mais séria. As experiências de aguçamento sensorial são, por definição, na sua essência, são experiências assim sérias, né? Por causa que são coisas assim de uma grande transformação pessoal rumo a um conhecimento maior. E para chegar a um conhecimento maior é preciso se desfazer de várias ilusões que a gente tem na nossa mente, né? A gente muitas vezes tem um pensamento muito ingênuo em relação à realidade em si, né? A gente tem uma ingenuidade filosófica, digamos assim, que é algo que a nossa cultura condiciona a gente, desde que a gente se conhece por gente, né? A gente vive numa cultura em que a gente tem aquelas noções muitas vezes herdadas de religiões e coisas assim, que se você fizer tudo direitinho você vai para o céu, será feita a justiça, né? O bem vence o mal, haverão finais felizes, aquela coisa toda, né? Então veja que quando a pessoa começa a usar essa substância de aguçamento sensorial já numa dose que leva a um entendimento mais amplo, aí começa a vir essas realidades, a realidade da própria vida, né? Começa a vir à tona as inseguranças e os medos que a pessoa tem guardado, né? A pessoa começa a entrar em contato com o seu inconsciente e com outras formas de realidade que sempre estão aí, mas que ela não enxerga sem o uso desse tipo de ferramenta, né? Então, que são as substâncias de aguçamento sensorial, ou SAS, como eu costumo dizer. Então, nesse momento que começa a vir essas coisas assim que não são agradáveis ao indivíduo, aí, não, esse é o cara que está tendo uma viagem ruim, é uma bad trip, é como uma coisa que não deveria estar acontecendo, né? Deveria estar tudo tranquilo, tudo bem, mas a pessoa ela tá se sentindo insegura e tal, então, pô, tá difícil, viu? Bem, continuando. Então é isso. Então tá tendo uma bad trip. Olha, por tudo que eu já expliquei, né, como você pode concluir por si mesmo nessas alturas, não existem bad trips, né? Isso é uma outra ilusão, é uma outra falácia da nossa cultura, né? Por causa que nada mais é que uma etapa natural, esse tipo de dificuldade que a pessoa vai passar, nada mais é que uma etapa natural num processo de aprendizado, né, num processo de autodescoberta através do uso de substâncias de aguçamento sensorial. Geralmente, esse tipo de experiência difícil, o que ocasiona esse tipo de experiência difícil? É justamente a pessoa ir a ter um contato com uma SAS, mas sem ter a consciência de que se trata de uma substância de aguçamento sensorial. É quando uma pessoa vai querer usar esse tipo de substância imaginando que vai ver coisas coloridas, ou que vai ver assim, vai ver coisas bonitinhas, mais ou menos que nem nesse desenho que está aqui, e vai estar se sentindo muito bem, que vai estar tudo certo e é isso aí, né? A pessoa de fato vai ver algumas coisas coloridas ou diferentes tipos de cores, ou sei lá, coisas que nem tem palavra ainda, né, para definir, porque não é nem cor, nem som, nem forma geométrica, mas é como se fosse uma mistura de tudo isso numa forma bruta, assim, que não uma forma bruta, quero dizer no sentido de uma forma crua, numa forma primordial, como se fossem as cores e as formas da energia da natureza e da energia de tudo aquilo que cerca, né? Como se fosse uma mistura de frequência com som, com imagem e com cor, mas de uma maneira totalmente indescritível, né? Acontece que ao mesmo tempo que isso procede, a mente vai entrando em outros níveis de entendimento que podem ser coisas muito assustadoras, e isso tudo é um processo natural, né, do aguçamento dos sentidos. Só que como as pessoas não têm esse tipo de entendimento como esse que eu estou passando para quem está assistindo esse vídeo, a pessoa acaba se assustando, não sei o que, não, é como se fosse uma coisa que não faz parte desse processo, né, como se devesse ser tudo assim. Mas na verdade é assim como é e é assim como é para ser. E se não for assim, provavelmente significa que a pessoa não está fazendo da maneira correta, né? Então, veja que o aprendizado, né, a
o aguçamento sensorial, ele inevitavelmente passa por momentos, de certa forma, momentos mais difíceis, em que a pessoa precisa ter um pouco mais de esforço para poder chegar a um equilíbrio dentro da realidade que ela está dentro da realidade que ela está, que a mente dela está entrando nesse momento, né? E que é uma realidade que não é uma coisa que apenas existe naquele momento, senão que é uma realidade que sempre está lá, ela está tomando consciência dessa realidade, e é um processo um pouco, às vezes, trabalhoso, um pouco difícil, um pouco assustador, se equilibrar, né? Encontrar um equilíbrio em que a pessoa em que a pessoa vai chegar a ficar confortável com essa realidade que ela vai estar descobrindo nesse momento, tá certo? Então, isso aqui, quando isso acontece e as pessoas chamam de uma bad trip ou uma viagem ruim, né, do inglês, uma má viagem, é por causa que as pessoas não têm a base conceitual ou entendimento, né, de aceitar esse tipo de coisa com naturalidade, e que, na verdade, né, dentro já de um panorama xamânico, por exemplo, né, já é uma coisa que se vê com a maior naturalidade do mundo, e que não tem nada de errado, não tem nada de ruim nisso, não é uma viagem ruim, é simplesmente as coisas do jeito que são, e tem que ser assim, e faz totalmente parte do aguçamento sensorial. Então, o aguçamento sensorial, em outras palavras, né, não é moleza, não é aquela molezinha como as pessoas estão acostumadas, né, na sociedade que vivemos, que você vai lá, vai num cruzeiro, ou então você senta na tua cadeira confortável para trabalhar e fica tranquilo, né, e depois vai no cinema, não sei o que. Não, é uma coisa que é totalmente fora daquilo que é a frequência de vida que a gente tem na nossa sociedade. É uma coisa que leva a uma coisa que a um nível instintivo, a um nível assim de frequência de existência, que é algo mais próximo assim a talvez o que os seres humanos na Idade da Pedra, ou na pré-história experimentavam, né? E é uma coisa que leva a um aprendizado muito grande e faz a pessoa se sentir mais viva do que jamais esteve, tá certo? E com isso a gente pode atingir uma plenitude maior nas nossas vidas e encontrar direções para um propósito, né? E para uma experiência, uma vivência, uma vida cada vez mais completa e mais consciente do que nos cerca. Continuaremos falando em outros vídeos sobre as substâncias de aguçamento sensorial. Até a próxima!